Graça e paz, estamos com vocês novamente, amém? Com mais um estudo da Palavra de Deus na nossa série Compreendendo as Escrituras. Vamos aprender então. O tema do nosso estudo hoje é Ninguém jamais viu a Deus, amém? Esse é o tema, muito interessante também. E nós vamos então estudar a palavra em relação a esse tema, ninguém jamais viu a Deus. Vamos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em respeito a esse tema. Está escrito, João 18, ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Esse Deus unigênito aqui se refere a Jesus, o Filho de Deus. Foi ele quem revelou Deus. Mas a palavra é muito enfática. Aqui diz que ninguém jamais viu Deus. Vamos para uma outra referência. Agora, 1 João, capítulo 4. Vamos agora lá para 1 João, capítulo 4, ok? Versículo 12. Veremos aqui o versículo 12 de 1 João, capítulo 4. A palavra diz: nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vejam, queridos, que na parte A do versículo 12, a ênfase ainda é maior. Lá no Evangelho de João está escrito, ninguém nunca viu Deus. Agora aqui, em 1 João 4,12, a parte A diz, nunca ninguém viu Deus. Então vejam a ênfase que a Bíblia fala sobre essa questão. Ninguém jamais viu a Deus. Agora, no entanto, queridos, existem alguns textos bíblicos em que personagens da Bíblia afirmam que viram Deus, ou que viram a Deus, né? Aí fica uma pergunta, será que existe uma contradição, então, irmãos, nas Escrituras? Nós cremos que não, né? Mas parece haver, sim, uma contradição. Porque essas duas referências que acabamos de ler, diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas, no entanto, há personagens da Bíblia que falam que viram Deus. Então, existem contradições nas Escrituras Sagradas, queridos? Muitas pessoas estão confusas, viu, em relação a isso. Será que Deus pode ser visto pelo homem? É a pergunta. Podemos ver Deus? Então, queridos, nós vamos trazer um esclarecimento, amém? Para essa questão, tá? Em primeiro lugar, queridos, de fato, há uma aparente contradição nos textos. Vamos ver isso? Veja o que Jacó, ele disse em relação ao seu encontro com Deus. Vamos ver. Está registrado lá em Gênesis. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 32, versículo 30. Vejamos o que está escrito aqui. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Vejam só. Nesse texto, Jacó, ele afirma que viu Deus face a face. E a sua vida foi transformada, foi mudada, ok? Só que tem um detalhe, irmãos. O que Deus disse para Moisés?
em relação a si mesmo, né? O que Deus disse para Moisés? Vamos lá para Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, versículo 20. Vejamos o que Deus fala para Moisés. Ele diz, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Há contradição então, queridos? Aparentemente há essa contradição. Porque Jacó disse que viu Deus, ele esteve diante de Deus face a face, ele o viu e a sua vida foi mudada. Agora Deus fala aqui para Moisés, enfaticamente, que Moisés não poderia ver a sua face, e ele acrescenta, né, porque ninguém verá a minha face e viverá. Então, por que Jacó não morreu? Se ele viu Deus face a face. Por que então ele não morreu? Porque Deus aqui diz que ninguém inclui a todos, ninguém, na verdade, ninguém verá a minha face e viverá. Inclui inclusive Jacó. Percebe então essa aparente contradição aqui na Bíblia? Nesses dois textos está muito claro essa contradição, né? Então, a Bíblia se contradiz. Não, queridos, claro que não, ok? Em primeiro lugar, queridos, a Bíblia, ela esclarece que Deus não pode ser visto, ok? Não sabemos o porquê disso, né? Mas ele não pode ser visto pelos olhos humanos, por nós, não pode ser visto. Para Moisés, Deus fala, ninguém pode me ver, porque senão vai morrer, né? Nós não temos estrutura para ver Deus como ele é, ok? Deus é espírito também, né? Tem esse detalhe também. Então, vamos para uma outra referência, em que Deus diz que homem nenhum verá a sua face e viverá, tá? Nós estaremos estudando sobre isso. Mas antes eu quero falar o seguinte para você. Há na verdade, uma pergunta, há uma indagação, né, em relação a esse assunto aqui, que parece ser meio polêmico, né? Afinal de contas, Deus pode ser visto ou não? Pelas Escrituras, Deus não pode ser visto, ok? Mas algumas pessoas afirmaram que o viram, como no caso de Jacó, e outros também. Então, o que alguns personagens bíblicos viram então, queridos, antes de lermos o texto, né? O que eles viram se Deus não pode ser visto? Porque, definitivamente, a Bíblia não entra em contradição, ok? Mas eles afirmaram terem visto a Deus. Será que eles estavam enganados, queridos? Nós vamos ver isso na palavra, tá? Eu quero explicar para você que a teologia, ela explica, né, para nós, do que chamamos de teofania. Na verdade, o que aconteceu foi uma teofania. Eu não sei se você conhece essa palavra. Uma teofania. O que é teofania, queridos? É uma manifestação visual de Deus, certo? Mas assim, uma manifestação não na essência de Deus, ok? Não, mas através de coisas, Deus se manifesta ao homem, tá? Ele assume muitas vezes a forma humana também, para se comunicar com o homem. Deus, ele se manifesta de maneira visível através disso, chama-se teofania. O que houve no caso de Jacó foi uma teofania. Deus, ele se manifestou para Jacó através de um anjo, queridos. Não era o próprio Deus que estava lá em pessoa, tá? Na experiência de Jacó. Mas foi um anjo de Deus ali. Por isso, a experiência foi
tão forte para Jacó, tão impactante na vida dele, que ele usou essa expressão, vi Deus face a face. Então, não se esqueça, Deus ele se manifesta através de algo, de alguém, né? Isso aconteceu várias vezes, e essa experiência era impactante, sobrenatural, muito forte, que para aquela pessoa era como se ela tivesse realmente vendo a Deus face a face, tá? Mas claro que não era a própria face de Deus, a própria imagem de Deus que era vista por essas pessoas. Então, finalmente, vamos então a essas passagens em que a teofania ocorreu, né? Ou seja, as manifestações visíveis de Deus. Vejam, Deus se manifestou a Abraão numa visão, ok? Gênesis, vamos para Gênesis capítulo 15, versículo 1. A palavra diz: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Então nós vemos aqui Deus se manifestando a Abrão, nessa época o nome dele era Abrão, não era Abraão, Deus mudou o nome depois, né? E Deus então se manifestou numa visão e falou com Abrão, ok? Essa foi uma manifestação, uma teofania, né? Uma manifestação visível de Deus aos olhos de Abrão. Deus também se manifestou a Abraão através de 3 homens, queridos. Através de 3 homens, é muito interessante, né? Esse texto aqui, tá? E esses homens, na verdade, eram anjos, ok? Vamos ver isso? Gênesis capítulo 18. Vamos agora para Gênesis 18, versículos 1 ao 2. A palavra do Senhor diz: o Senhor apareceu a Abraão, aqui ele já era Abraão, Deus havia já mudado o seu nome, ok? Pai de muitas nações, né? O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. O que está escrito aqui no versículo 1? Que Deus apareceu a Abraão, ok? Nesses carvalhais aí de Manre. Veja o versículo 2. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. 3 homens, a palavra diz homens, diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra. Vejam só, queridos, a teofania acontecendo, a manifestação visível de Deus acontecendo aqui. Então, 3 homens, um desses homens era Deus, tá? Era Deus, os outros eram anjos ali, né? Eram anjos. Aí você me pergunta, né? Mas como anjos? Eram homens, né? Sim, mas estava acontecendo uma teofania, e nós vemos a prova de que eles eram anjos aqui na própria palavra de Deus, irmãos. Deus enviou os 2 que estavam com ele para Sodoma e Gomorra. É só você ler, continuar lendo o contexto aí, você verá. Eram 3, Deus ficou conversando com Abraão, ok? Ele ficou ali, né, em forma de homem, né? E esses 2 homens foram para Sodoma e Gomorra. E lá, quando eles chegam em Sodoma e Gomorra, já são referidos como anjos. Vamos ver isso, para provar também isso? Ok. Veja Gênesis 19, versículo 1, que diz assim: ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. Ok? Então, eles eram anjos, na verdade, não eram seres humanos como eu e você, tá? Mas aconteceu uma manifestação visível
de Deus. Deus também, querido, se manifestou através de uma nuvem, através de relâmpagos e trovões, barulhos de trombetas. Que manifestação fantástica essa, não é verdade? Veja Êxodo, vamos agora lá para Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 16. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Versículo 16: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Então vemos uma manifestação poderosa de Deus aqui, né? Através desses fenômenos aqui, como raios e trovões, relâmpagos, né? Trombetas. Vemos também Deus se manifestando em sonhos, ok? Vejam Gênesis capítulo 28, vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 28, versículos 12 e 16. A palavra diz: e sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. 16. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Vemos aqui Jacó afirmando que Deus estava ali naquele lugar. Ele acabara de sonhar, né? E ele teve um sonho sobrenatural. Ele sonhou com esta escada, né? E o topo dessa escada, segundo ele descreve, atingia o céu. E ele via os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Por isso ele afirma ali, ao despertar do sono, que Deus estava naquele lugar. Então foi uma manifestação de Deus também, só que dessa vez em sonhos. Então, queridos, os textos acima mostram que os personagens da Bíblia viram manifestações visíveis de Deus. Né? Eles viram essas manifestações. E não a própria face de Deus. Ficou claro para você? Foram manifestações tremendas, né? Então era normal, queridos, que eles acharem, né, que tinham visto Deus, porque as manifestações eram fortes, eram intensas, impactantes, e do próprio Deus, ok? Veja mais uma referência, Êxodo capítulo 3, vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículos 2 e 4, diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Ao versículo 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, a intenção de Moisés, ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Vejam só, né? Mais uma manifestação de Deus. Dessa vez foi numa planta do deserto, era uma sarça que estava queimando, era um fogo nessa sarça, só que ela não era consumida. Então foi algo maravilhoso aos olhos de Moisés. E Moisés, ele se aproximou dessa sarça para ver Deus. E Deus falou com ele, né? Tira as sandálias dos pés. É só você ler o contexto, né? Porque o lugar onde você está pisando é santo, é uma terra santa, por causa da presença de Deus ali, ok? Então foi mais uma manifestação visível de Deus
a Moisés. Eu não vou citar aqui, não vou pedir você para abrir a sua Bíblia também, né? Mas nós temos aquela passagem, uma outra passagem do próprio Moisés, quando ele entrava na tenda para se relacionar com Deus, para orar com Deus, e a Bíblia diz que Deus se manifestava ali através de uma nuvem. Quando a nuvem descia sobre aquela tenda, aquela nuvem estava ali representando a presença de Deus. Era uma manifestação da presença de Deus na vida de Moisés. Por isso Moisés, lá nesse texto, ele fala, né, que ele via a Deus face a face. Não que Deus estava, né, é claro, em pessoa ali, mas se manifestando através dessas coisas, ok, queridos? Então vejam, queridos, que há outros textos, há muitos textos, né, em que Deus aparece aos homens, através de pessoas, de anjos, através de coisas. E nós podemos observar que Moisés e o povo, quando eles viram aquelas manifestações, lá daquela referência que eu citei, dos relâmpagos, dos trovões, vejam o que Moisés fala lá, quando houve aquilo lá, né? Toda aquela manifestação ali, naquele lugar. Vejam o que Moisés fala, Deuteronômio 5, versículo 4. Moisés e todo o povo, vejam o que eles falaram em relação àquelas manifestações. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 4. Está escrito exatamente assim, ó: face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo, o monte Sinai, né? Do meio do fogo, era um fogo tremendo, era uma visão fantástica, queridos, que Moisés e o povo estavam tendo de Deus. E Moisés, então, ele usa essa expressão, né? Ele usa essa expressão. Face a face o Senhor falou conosco. Eu acho que está ficando muito claro para vocês, né? A Bíblia não entra em contradições, tá? Ninguém jamais viu a Deus, é o que a Bíblia afirma. Então, queridos, não se trata de engano, eles não estavam enganados. Deus estava em todas as suas manifestações, amém? Só que não a sua imagem, né? A sua presença real em si, né? Em toda a sua glória e poder, não. Segundo as Escrituras, está muito claro, né? Não, Deus não pode ser visto. Nós temos um exemplo também na Bíblia, já encerrando, ok? Quando o apóstolo Paulo, quando ele era ainda Saulo, ok? A experiência que ele teve com Deus, quando ele se converteu. É muito interessante eu falar um pouquinho sobre isso, amém, queridos? Vejam Atos capítulo 9, vamos agora lá para o Novo Testamento. Vamos para Atos, capítulo 9, versículos 3 ao 5 e 8 ao 9, ok? Primeiro 3 ao 5, diz assim: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Notem, uma luz do céu, ok? Versículo 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Versículos 8 e 9 agora. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Então vejam, queridos, mais uma manifestação de Deus. Jesus é Deus, amém? A Bíblia declara isso com toda clareza, né? Jesus é Deus. E interessante, queridos, que como foi que Jesus, glorificado, exaltado, Deus, Senhor, se manifestou a Saulo? Através de uma luz, queridos. Foi só uma luz, era meio-dia. Meio-dia é o horário assim que a luz do sol é mais clara, né? Tem lugares que as pessoas têm até dificuldade de enxergar.
por causa do brilho do sol. Só que essa luz foi tão mais intensa do que o sol, que Saulo ficou cego. Ficou só a luz de Deus, de Jesus, que se manifestou a ele. O cegou por 3 dias, queridos. É interessante. E só depois de 3 dias, é quando Ananias orou por Saulo, ele voltou a enxergar, né? Foi algo, a manifestação do poder de Deus ali na vida dele. Ok? Então isso deixa claro, encerrando aqui essa palavra, queridos, que o homem não tem estrutura e nem condições de ver a Deus. Vocês concordam comigo? Só a luz de Cristo, e é muita coisa, né? Ali brilhou diante de Paulo, ele ficou cego. Imagine se o Cristo glorificado ali, se Deus, vamos dizer assim, Deus tivesse se manifestado em pessoa diante ali de Saulo, que se tornou Paulo, ele teria morrido. Nós não temos estrutura para ver Deus de fato em sua pessoa, né? Isso aqui ficou muito claro. Não temos estrutura nem condições de ver Deus em toda a sua glória, em todo o seu resplendor e em todo o seu poder, ok? Então nós podemos perceber e ver as manifestações de Deus que se adequam à nossa pequenez, queridos, amém? Essa é a forma de vermos Deus enquanto estivermos aqui em carne, né? Enquanto estivermos nessa estrutura, ok? Então, espero que você tenha recebido muita luz aí da palavra de Deus, tenha entendido sobre as manifestações de Deus a nós, né? Não há contradição, de fato, ninguém jamais viu a Deus, somente aquele que de lá desceu, Jesus, amém? Deus, então, abençoe a todos, amém, glória a Deus.